E aí, galera, estamos começando o nosso No Cuco do Mineiro. É o lugar onde você tem uma história para contar. Você pode passar lá no Cuco do Mineiro e vem contar essa história para gente. Quero agradecer o pessoal que está comentando e pedir para ir sempre, né, para se inscreverem no canal e darem o like, o famoso like aí. Hoje nós vamos estar recebendo aqui uma pessoa especial para falar de um assunto muito bacana. Aliás, todas as pessoas são especiais, né, João? Este momento de hoje é um que muito me emociona. Eu estou recebendo aqui meu grande amigo Roberto Leandro, que depois de uma oportunidade da gente conversar, já virou um amigo do peito, né? Já tem um carinho especial. Tudo bom, Bebeto? Famoso Bebeto. Obrigado pela oportunidade, é um prazer poder estar aqui com você. Então, eu quero te agradecer, porque a gente já tinha começado a conversar anteriormente e o assunto é muito bacana, mas eu queria que você se apresentasse. Roberto Leandro Alves. Isso, Roberto Leandro Alves, natural de Uberaba, nascido em 73, trabalho há 30 anos no Hospital da Criança, sou porcelista, fiz o porcelho em 2008, desde lá para cá estou nessa caminhada aí, ajudando. Bebeto, você falou no cursilho, nós já vamos entrar nessa história toda aí do cursilho. Hoje você está fazendo parte de ações nacionais, né? Ligadas ao cursilho, é isso? Isso. O cursilho tem uma estrutura, né, de serviço, não é uma estrutura hierárquica, mas de serviço. E no Brasil ele tem praticamente 3 instâncias, que é o Grupo Executivo Nacional, o GEN, e hoje eu estou como primeiro secretário do Nacional. E abaixo do GEN existem 24 regionais, grupos executivos regionais, que a gente chama de GERs, né? No nosso caso aqui, a gente faz parte do GER Leste 2, Minas Gerais 1. Eu estou atualmente como conselheiro fiscal, fui eleito como vice-coordenador, assumo no ano que vem a partir de março. E no âmbito da diocese, que a gente chama de Grupo Executivo Diocesano, eu estou como coordenador até no início do ano. Coordenador do Grupo Executivo, conselheiro do GER Futuro. Quer dizer, pegaram você no jeito aí para dar teu trabalho, né? O que é o Conselho Diocesano? Ele diz respeito à diocese de... No nosso caso aqui, o GED, né? Grupo Executivo Diocesano de Uberaba. Ah, entendi. E o GEM, como você falou, é o Grupo Executivo Nacional. GEM com N, né? Então, eu quero que você me explique o seguinte. O que é o cursilho? Todo mundo sabe o que é. Nós estamos falando aqui da religião católica, né? Que é uma religião que tem mais adeptos no mundo ocidental, enfim, e que é comandada pelo Papa, Sua Santidade o Papa, não é isso? Esse de Roma. Qual é as denominações? Eu preciso de estar perguntando isso daí para a gente se informar de tudo. O cursilho, a gente pode dizer assim que é um curso de curta duração. Mas basicamente o cursilho tem 3 tempos, que é o cursilho em si, o retiro que a gente faz, né? Nesse retiro você faz um encontro consigo mesmo, um encontro com Cristo e se prepara para o encontro com a comunidade. E após esse tempo do cursilho, nós temos o pós-cursilho, que a gente brinca que é o nosso 4º dia que dura para a vida toda. Então, nesse pós-cursilho, as pessoas que te viram ser modificadas pelo esse retiro são convidadas, que a gente chama de pré-cursilho, a fazer o próximo retiro. Então, são 3 tempos distintos, né? Entendi. O pré-cursilho que antecede o retiro, basicamente, o cursilho em si, que é o retiro de 2 dias, e o pós-cursilho, que é para a vida toda. Então, esse movimento, né, que a gente chama de movimento de cursilho de cristandade, ele teve origem lá na Espanha, na década de 1930. Começou lá com a Juventude de Ação Católica Espanhola, que se prepararam a pedido, né, na época do Papa Pio XII, para fazer uma caminhada a Santiago de Compostela. Então, foi o do nascimento do cursilho no mundo. Entendi. Quer dizer que o cursilho está intimamente ligado ao famoso
a famosa peregrinação de Santiago de Compostela. Foi dali que nasceu o movimento. Olha que bacana. A gente não tinha essa informação. Eu quero te perguntar o seguinte. Os cursilhos, eu lembro dos movimentos de muitas pessoas que fizeram. Eu não fiz o cursilho, mas a minha sogra fez, meu sogro. Nós já fomos convidados. Já fui convidado. E acho muito interessante todo o movimento desse tipo que venha trazer a renovação, lógico, que a adoração e o respeito ao Criador, né? Aliás, o princípio é tudo isso. Mas eu quero tirar algumas dúvidas. É um movimento, como você falou, que nacional, com tudo, que tem confirmação da fé. Ele tem alguma coisa ligada? É da igreja? Ele ou é de movimento só de pessoas, de leigos? Né? Leigos seriam os que não são padres. São os padres que organizaram isso, quando o Papa Pio XII pediu, né? Voltando da questão de 1930, o Papa Pio XII pediu ajuda à Juventude da Ação Católica Espanhola para fazer essa peregrinação em Santiago de Compostela. Então foi criada, vamos dizer assim, no embrião do cursilho, cursos que chamavam na época de cursos de peregrino, que era uma preparação espiritual para o pessoal dar conta de fazer todo o caminho. Acontece que por causa das guerras internas da Espanha, esse projeto de 1932 só foi voltar a começar a realizar de novo em 1941. Então, em 1944, podemos dizer assim que teve o primeiro cursilho da história, não considerado oficial. Foram 14 jovens que fizeram. Mas considera-se que o movimento começou lá atrás, né? Começou lá atrás. Então, de 44 até 1948, que foi a grande peregrinação, comemoramos agora no dia 25 de agosto, 75 anos da peregrinação de Santiago de Compostela. Então, de 44 até 48, houveram 7 cursilhos preparatórios por esse caminho. E após a chegada lá, né, na Basílica de Tiago Maior, em Santiago da Compostela, 70 mil jovens espalhados, né, da Espanha toda, 700 deles vindo de Palma de Maiorca, resolveram-se, então, aproveitar esse movimento para uma peregrinação, não para um local físico, mas para o mundo. Entendi. Ô, João, vê se dá para colocar algumas imagens para a gente olhar do vídeo que foi feito. Mas eu acho que pode ser até... enquanto isso, é porque eu recebi um vídeo, você me mandou um vídeo, né, de 75 anos. Olha, esse está no Instagram. A gente vai aproveitar e divulgar o Instagram do Cursilho Oficial Brasil. Olá, irmãos cursilistas. Este ano de 2023, estamos celebrando 75 anos daquela peregrinação de 70 mil jovens a Santiago de Compostela. Este é um marco na história, na origem do movimento de cursilhos de cristandade. Na década de 30, a Juventude da Ação Católica Espanhola se preparou intensamente para uma grande peregrinação a Santiago de Compostela, um ato de fé que teve como propósito unir cerca de 100 mil jovens em peregrinação, tendo como objetivo uma renovação espiritual. Só que a Guerra Civil Espanhola adiou esse momento até 1948, quando mais de 70 mil jovens fizeram a peregrinação até Santiago de Compostela. O que não imaginavam naquela época é que daquele ato de planejamento e preparação para essa peregrinação de jovens e adultos, surgiria o movimento de cursilhos de cristandade. Nesse dia 25 de agosto, o movimento de cursilho de cristandade comemora 75 anos desde a ida dos jovens aos pés do apóstolo Tiago em Compostela. Começamos com 70 mil jovens. Atualmente somos milhares de peregrinos que, através do cursilho, adentram a estrada que não nos leva a Compostela, mas ao próprio coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Estarmos transformando os ambientes e fazendo o reino de Deus presente aqui na Terra. Deus abençoe a todos e bom trabalho. Para Santiago Santos, de Santiago Apóstolos, de colores, viva a vida!
Segunda Guerra Mundial, 38, 39, né? Até 45, e você disse que a peregrinação ocorreu em 44? Não, a peregrinação ocorreu em 1948. Ah, 48, lá depois, tá. De agosto de 8, é. Quer dizer, 4 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. E por que Santiago de Compostela? O Tiago de Compostela é o santo que refere-se a um apóstolo, né? Um dos apóstolos. E fica na Espanha. Como esse movimento nasceu da ação, da juventude da ação católica espanhola, eles pensaram numa peregrinação a Santiago. Então foram preparados cursos para essa peregrinação que ocorreu em 1948. E após essa peregrinação, teve-se a ideia, né, juntou-se, assim, vamos dizer, leigos, sacerdotes e bispos da Espanha, leigos como Guilherme Starella, Eduardo Bonin, sacerdotes como o padre João Capô e o bispo da época, Dom Juan Hervás, sentaram e conversaram e decidiram começar realmente o movimento de cursilhos. Foi aí que nasceu. Não só como uma preparação para ir a um lugar físico, como foi em Santiago de Compostela, mas peregrinar para a vida. Então o movimento teve o primeiro cursilho considerado como oficial em 1949, em janeiro, de 7 a 10 de janeiro de 49, também lá em Palma de Mallorca, no Mosteiro de Santo Honorato, ocorreu o primeiro cursilho oficial da história. Então essas pessoas leigas, sacerdotes e bispos, juntos, através do Espírito Santo, iniciaram um movimento que a gente tem hoje espalhado por todo o mundo. Entendi. E é um movimento que tem muitos números, né? Tem números no mundo inteiro. Você me perguntou e nós fugimos do assunto, né? Ele é um movimento ligado à Igreja Católica. Sim. Foi um dos primeiros movimentos a ter autorização da Santa Sé. Foi na época que o Brasil sediava o Mundial do Cursilho, na época do saudoso Padre Beraldo. É reconhecido pelo Vaticano como um movimento de igreja. Então, é um movimento de leigos sintonizados com a igreja, que caminha com a igreja. Entendi. Mas é um movimento de leigos. Um movimento de leigos, né? Tem a participação de sacerdotes, sim, mas é um movimento de leigos. Começou lá atrás, né? Pensa naquela época, principalmente na Europa, ditadores por todo lado. E a inconformidade desses jovens de querer ter voz, de querer mudar o ambiente. Então, nesse seio de tentar ser melhor no mundo, que nasceu o movimento que hoje é espalhado para o mundo todo. Para você ter uma ideia, Guti, o primeiro país que recebeu o cursilho fora da Espanha foi a Colômbia. Teve um cursilho lá para mulheres. E no Brasil, ele chegou na Semana Santa de 1962, lá em Valinhos, na Casa São Joaquim. Ocorreu lá o primeiro cursilho. Foi em 62? 62. Foi feito, né, por espanhóis, ou seja, na língua hispânica, para espanhóis que residiam no Brasil. E de lá espalhou-se pelo país todo. O Brasil é o país que mais tem cursilistas no mundo, devido à sua extensão, né? Você vê, cada diocese tem um grupo executivo diocesano. Nós somos divididos em 24 regionais. E em Uberaba, ele veio em 1969. Começou o primeiro cursilho para homens. E eu não quero entrar nem no mérito do cursilho, porque, como diz, na época a gente tinha um receio, parecia maçonaria, sabe? Maçonaria, todo mundo tinha medo, tem medo, porque era um segredo, diz que o cursilho também era segredo, como outras coisas todas. Parece só nisso daí, a gente sabe que maçonaria não tem nenhuma relação com as questões da igreja, mas eu não quero entrar no mérito, porque você me conte lá dentro, mas existe esta celeuma de que tem segredo lá, o pessoal se reúne, é um retiro. Não é que seja um segredo, mas como eu falei no início, né? O cursilho, como ele se prepara para 3 momentos lá dentro, você faz o encontro consigo mesmo, a dinâmica do cursilho são esses 3 encontros, depois o encontro com Cristo e depois o encontro com a comunidade. Então, nesse retiro de 2 dias e meio, né? Quase 3 dias, você faz esses 3 encontros. Então, o cursilho é vivência. É como se eu te perguntasse assim, ó, que gosto tem uma laranja? Você chupou uma laranja, você sabe o gosto. Que gosto tem uma pitaia, né? Então, se você não experimentar, você não vai saber, se você não vivenciar o cursilho, você não vai saber dizer o que é. Para cada um é uma forma diferente, mas basicamente é um encontro consigo mesmo, se prepara para um encontro profundo com Jesus Cristo, ao Senhor e Mestre, e te prepara para voltar para a sua comunidade, ou seja, para os seus ambientes, sendo que o ambiente
principal é a família. Então você chega renovado de lá. Você muda, mas o mundo fora, né, vamos dizer assim, do retiro continua o mesmo. Então, para você fazer parte de uma mudança melhor para o mundo, você chega renovado do Espírito Santo. Você tem esse encontro profundo, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue nem pensar direito, sabe? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que vivo, qual é o meu papel no mundo, nos ambientes em que eu vivo e convivo, no esporte, no trabalho, em casa. Então a gente pode ser motivo de agregar valores, de modificar para melhor os nossos ambientes. Essa é a proposta do movimento de cursinho de cristandade. Pô, que bacana. Então, um movimento que é pautado pelo encontro, né? Pelo exercício. Eu costumo dizer o seguinte, amor, né? Assim como ódio, são sentimentos muito próximos, mas eles precisam ser praticados, exercidos com convívio. O semelhante atrai o semelhante e anda perto do semelhante, né? Quer dizer, o movimento é um movimento de estudo e de aproximação, de encontros, como você diz, mas tem também algum outro tipo de estudo, como estudo filosófico, ou estudo da igreja, da história. A igreja tem uma série de coisas de história, né? Você fala do Papa Pio XII, foi a gente que viveu, muitos meninos nem sabem quem são, né? Quem os papas, Pio XII, João Paulo. Lá também pratica, e tem, os padres fazem cursílio também. Sim, sacerdotes participam, Participam como palestrantes. Fazem o cursílio, vivenciam, né, o encontro, e todo cursílio tem um assessor espiritual. Existe uma coordenação de leigos, coordenador, vice, secretário, toda uma equipe para que tem o cursílio, o grupo executivo diocesano funcione. Assim tem nos 3 níveis, e a cada cursílio, um leigo ou uma leiga, se for cursílio para homens, um leigo, se for para mulheres, uma mulher leiga, se for para jovem, um jovem, coordena aquele cursílio. Entendi. Ele funciona basicamente da mesma forma, mas além do retiro, que é o cursílio propriamente dito, como eu falei no início, pós-cursílio, a gente tem uma escola de vivência, que aqui em Uberaba funciona toda segunda-feira, às 20 horas, lá na Curia Metropolitana, que é o que nos dá a formação, ou seja, o estudo. Porque o cursílio é baseado num tripé, a gente chama do tripé cursilista, que é a ação, o primeiro tripé, a formação e o estudo, e depois a ação. Porque não adianta nada eu querer fazer as coisas sem ter uma vida de oração, se eu ter conhecimento. E também não adianta nada eu rezar e agir sem ter conhecimento. Assim como não adianta eu ter conhecimento e guardar para mim. Então o cursílio é isso, te prepara para a oração, ter uma vida de oração, seja uma vida religiosa, né, íntima com Deus, te dá a formação para que você tenha... Né, como você disse. E essa formação na escola é uma formação sobre os documentos da igreja, sobre os documentos do cursílio, sobre a vivência, né, a Bíblia, tudo mais, para que você possa, na sua ação, principalmente, que é o nosso carisma, é evangelização dos ambientes, então, no ambiente onde você está, você vive e convive, você poder ser o rosto de Cristo, levar o amor, a compaixão, aquele espaço de Jesus Cristo mesmo. A minha pergunta também gira em torno do seguinte, o cursílio até tem alguma coisa a ver com o grupo de jovens, encontro de jovens? Existe cursílio para jovens. O Brasil é o único país, né, do mundo que existe cursílio para jovens. Ele nasceu em Palma de Maior com os jovens, mas no mundo todo não existe um outro país que faça cursílio específico para jovens. E tanto o cursílio de jovens como o de adulto, ele tem a mesma dinâmica, né? Tem o mesmo funcionamento. Uma mensagem única que começa no primeiro dia, na sexta-feira, e termina no domingo, que é justamente nos preparar para ter certeza que nós temos um Criador que nos ama, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que cada um de nós é chamado a construir o reino aqui na Terra. Então, o cursílio basicamente é isso. Para os leigos, ter certeza, assim, Jesus Cristo não foi atrás dos pescadores, pessoas simples, e nos tornou discípulos. Então, todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Ele não foi atrás dos doutores da lei. Então, a gente pode ter esse conhecimento através do tripé. Quanto mais eu conheço, mais eu posso falar daquele que eu conheço. Quem não tem como dar.
Basicamente que assim, quem não quer ser melhor? Você não quer ser uma pessoa melhor? Eu não quero ser uma pessoa... Todos nós podemos ser uma pessoa melhor. Mas ser melhor, não ser melhor isolado. A gente vive em comunidade. Então, para mim, ser uma pessoa melhor, Roberto, o ambiente onde eu vivo e convivo tem que ser melhor a cada dia. Muito bacana, muito bacana. E o movimento também, quer dizer, pode-se dizer, então, que, como é coisa da família, ele busca, você disse que tem cursilhos separados por gênero, né? Para homem, e para mulheres e para jovens, né? Aqui em Uberaba, o cursilho de jovens, ele é misto. Vê lá, isso funciona mais ou menos assim, viu, João? Olha o barulho da... Sabe o que eu quero, João? Que você me ajude, se você puder? Empurra esse café aqui pra nós, que a gente já vai tomar um golinho. Quer um cafezinho? A prosa nossa tá boa com essa história e nós vamos hoje. Posso te servir? Muito obrigado. Pode continuar, Bebeto. E aí? Então, como eu falei, né? Existe cursilho para homens, para mulheres e para jovens. Em Uberaba, o de jovens é misto. Ou seja, tem homens e mulheres jovens, né? Mas existem algumas dioceses que esses cursilhos já são separados. Cursilho jovens masculino e jovem feminino. Na época, né, alguns anos atrás, a pedido do nosso saudoso Dom Roque, nós fizemos uma experiência do cursilho separado. E na época o cursilho para jovens funcionava em Araxá. O cursilho para jovens era feito lá e o adultos em Uberaba. Então ele pediu que o cursilho jovem fizesse uma experiência de ter o cursilho separado, misto, ao invés de misto. Foi feita a experiência, mas a coordenação achou melhor continuar misto. Isso são situações de gestão, né? Quer dizer, a diocese. Eu queria entender um pouco dessa coisa. Você pode me explicar? Por exemplo, diocese, paróquia, como que funciona? Nós somos criados nesse meio católico, né? E, aliás, o brasileiro tem muita miscigenação religiosa. Eu sou espiritualista, sabe disso, sou espírita. E a minha família toda é católica, principalmente aquele pessoal dos italianos que vieram, né? E eu acho isso muito bonito. E a gente entende o que era a paróquia, mas a gente sempre entendia a igreja e a paróquia como uma célula pequena. O que é diocese, o que é os beneditinos, como que funcionam os jesuítas. Você pode me explicar? Bom, vou dar um exemplo aqui como Uberaba, né? Uberaba é uma arquidiocese. Para você ter uma ideia, Uberlândia é uma diocese, apesar de ser maior de Uberaba. Mas o título a diferença de diocese ou arquidiocese foi quando ela foi fundada. Então, a arquidiocese de Uberaba foi fundada primeiro que de Uberlândia. Então, Uberaba é a arquidiocese, Uberlândia é diocese, Patos de Minas diocese, Ituiutaba é diocese. A palavra diocese ou arquidiocese só distingue quando fundou, quando iniciou. Mas na arquidiocese de Uberaba, além das paróquias pertencentes às cidades, algumas cidades vizinhas fazem parte da nossa diocese. Que é o caso de Araxá, Água Comprida, Nova Ponte, Fronteira e outras cidades, Campo Florido. Então todas elas pertencem à arquidiocese de Uberaba. Entendi. Vamos dizer assim, porque são padres diocesanos, né? Então, os padres diocesanos significam que eles respondem à diocese, é isso? Se eles estudarem, formaram na diocese, ou arquidiocese. Então, por exemplo, um padre que está aqui hoje na Catedral em Uberaba, ele pode ser transferido para Araxá, na Sagrada Família, ele pode ir para Fronteira, pode ir para Frutal, porque tudo faz parte da arquidiocese de Uberaba. Mas em Uberaba também nós temos algumas igrejas religiosas. Alguns outros movimentos religiosos também católicos. Católicos, porque é o caso da São Domingos. Eu me casei da São Domingos. Nossa, aquela igreja São Domingos. Ela está presente. Ela é bonita, está presente na nossa vida. Né? Na nossa vida. Então, ela está na nossa diocese, mas é uma igreja dominicana. Os dominicanos são oriundos da França. Então, a primeira igreja fora da França construída foi em Uberaba. Uma igreja bonita, né? Você vê toda de pé. Nossa. E assim, como essa igreja religiosa, nós temos também, né, a abadia, o santuário Nossa Senhora da Abadia não é arquidiocesano, ele é religioso. Nós temos Nossa Senhora das Graças. Não é diocesano. Não é diocesano. É de Matino, é um tipo de religioso.
É um tipo de movimento, como é que chama? Eles não são diocesanos, mas são religiosos de uma fundação religiosa. Que no mundo existem, né, várias, né, dominicanos, franciscanos, estigmatinos, jesuíta, nosso Papa. Hoje o Papa é jesuíta, mas o famoso jesuíta que nós conhecemos é o espanhol José de Anchieta. Ah, é o Papa. O Papa é cursilista. Francisco. Apesar de ser argentino, brincadeira à parte, mas ele é cursilista. Nossos irmãos é cursilista também. Você também. Então, assim, em Uberaba já existiam... houve aqui outras igrejas religiosas, que foi o caso, né? Sacramentinos, que estavam na adoração lá na Igreja das Almas, a Igreja da Ressurreição, mas que foram embora de Uberaba e deixaram, vamos dizer assim, o templo e a igreja para a diocese. E aí a diocese acabou administrando e lá manda um papa diocesano. Mas, por exemplo, voltando à explicação, né? Dom Paulo, que é o nosso arcebispo. Essas igrejas religiosas que não são diocesanas, que estão em Uberaba, eles devem obediência ao nosso bispo. E elas só funcionam com autorização do bispo, desde a construção, na época o bispo que autorizou a construir essa igreja religiosa, como Dom Paulo agora. Eles têm, né, uma ordem superior dominicana, franciscana, mas eles devem obediência ao bispo local. Por isso, né, que não tem um padre diocesano lá na Badia, não tem um padre diocesano lá na São Domingos, não tem um padre diocesano lá na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Igreja Provinel. Eles trocam de cidade, porque existem igrejas diocesanas em algumas cidades do Brasil, franciscanas, jesuítas, então eles não trocam de paróquia dentro da arquidiocese, eles trocam, por exemplo, o padre de São Domingos hoje. Ele vai para São Paulo, ele vai para Goiânia e outro de lá vem. Que são outros templos dominicanos, no caso. Isso. Você falou dos estigmatizados, quer dizer... Estigmatinos, que é o da Abadia, porque cada um tem uma história diferente. Eu tive na Europa não. Lá eu achei muitas igrejas, sempre gosto de visitar. Eu tive a oportunidade de ir na Cidade do México e lá me convidaram para visitar a Nossa Senhora de Guadalupe, que segundo o movimento católico é a segunda maior peregrinação depois de Aparecida, né? E a gente já falando sobre essas coisas, e eu já vou aproveitar a carona e já voltar para o Santiago de Compostela. A peregrinação de Santiago de Compostela não foi uma coisa natural, então foi uma solicitação do Papa Pio XII, né? Que houvesse uma movimentação da juventude católica. E aí eles começaram a buscar... Eu estou aproveitando isso, porque você citou a Abadia, me recordou, agora a Abadia teve dia 15 de agosto, o dia de Abadia, e aqui na nossa terra nós temos uma peregrinação fantástica, né? Até Nossa Senhora da Água Suja, eu tenho até uma música que fala sobre isso, viu, João? Romaria. Romaria, quando a minha filha teve um problema lá em Campo Grande, eu fiz um pedido. Eu acredito que todos os nomes santificados, sejam eles quais forem, sempre, assim como os bons, não precisa necessariamente ser católico, ou religioso, ou evangélico, ou tudo, a conduta que vai conduzir, mas eu acredito, né? Aí eu pedi, em nome da Senhora da Água Suja, porque era o nome que hoje é Romaria, né? Mas é Nossa Senhora da Abadia, né? Nossa Senhora da Abadia, precisa ver a curiosidade. Lá pertence à Arquidiocese de Uberaba. O santuário de Romaria, Nossa Senhora da Abadia, pertence a Uberaba. Já o santuário aqui da Abadia da cidade é religioso. Então, a festa do dia 15, o Dom Paulo, com certeza, no início das festividades, ele fica aqui, participa aqui em Uberaba, no Santuário da Abadia, mas no dia da festa ele está lá em Romaria, porque lá pertence à Arquidiocese de Uberaba. Mas foi estou pondo um assunto, Nossa Senhora de Guadalupe, vou dar uma palhinha aqui, só uma explicação, que às vezes as pessoas não sabem, né? Mas todas Nossas Senhoras são Maria. Todas são. Nossa Senhora. Não, toda vez todos sabemos, né? Guadalupe, todas é a Virgem Maria Santíssima. Cada um tem uma história de visualização,
como Fátima, como tudo. Uma Aparecida, né? Que o Brasil o santuário é forte. Emocionante a história, né? Dos 3 pescadores que pegaram. A imagem era a imagem da Senhora da Conceição, né? Senhora da Conceição. Lá da Conceição. Isso eu guardo. Cor negra, né? É corneiro ou é a madeira que escureceu? É a forma que os pescadores Viram, né? viram ela. Porque como é a mesma Maria, ela se apresenta de várias formas. Você vê em Fátima, branquinha, né? Então não importa a forma como ela aparece, mas a transmissão, Não, o tem. caso que ela traz, que é a paz. Lá na própria África tem um movimento de Jesus negro, lindo. E a questão não é uma questão de modificação de raças ou isso e aquilo, porque Deus é pai de todos, né? Todos somos iguais. Isso não tem. Mas a peregrinação de Santiago de Compostela se tornou muito forte no mundo inteiro, né? Muitas pessoas que estudam, que falam. E existem vários caminhos, né? Não é necessariamente, você falou que começou lá na Espanha, indo até Compostela, porque lá estão as relíquias do Tiago Apóstolo, é isso? Dos apóstolos. O Tiago Maior. Tiago Maior. Então vamos tocar nesse assunto que eu esqueci de explicar uma coisa no início. O movimento nasceu com a intenção de peregrinar até lá. Mas uma curiosidade, o patrono do cursilho é São Paulo Apóstolo, não São Tiago Maior. Por quê? Né? Foi nomeado, na época, o Papa como o patrono do cursilho. Por quê? São Paulo, a gente sabe, né? Está lá na Bíblia, ele era Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E depois que ele teve um profundo encontro com Cristo já ressuscitado, ele é a representação viva da conversão da perfeita, conversão. né? Então, o cursilho é esse, a preparação para a nossa conversão que começa no retiro e dura a vida toda. Então, o nosso patrono é São Paulo Apóstolo e não São Tiago. O Saulo, que bacana. Eu não sabia disso, não tinha... Por isso que eu estou perguntando essas questões, pela ligação do movimento cursilista com a peregrinação de Santiago de Compostela. Porque o que se sabe, eu não estou me recordando muito bem, mas São Pedro, né, que era Pedro, o apóstolo, ele teve uma morte crucificada como Jesus, mas de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de... Bom, isso são as informações que eu tenho, eu também busco no Evangelho. Que a tradição da igreja é história. Sim, sim. E Tiago, porque tinham 2 Tiagos, né? Tinha um que falava que era... A citação é um que era irmão de Jesus, seria... Depois Jesus teve Maria e José, então, como Tadeu também, que seria Tadeu. Mas Tiago Maior, que é esse que eles falam que estão... Os restos estão lá. Os restos mortais. Ele foi morto por Herodes, segundo a informação histórica que eu li. Como que isso foi parar nessa igreja aí? Você tem alguma informação? Era já uma visitação histórica na época medieval? Pelos relatos, sim, né? Tem lá, né? Assim como tem no Brasil, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Uberaba, na Água Suja lá, para interceder por ele. Mas uma coisa que você falou interessante, tirando o João Evangelista, né? O apóstolo mais novo, todos eles foram mártires, né? A Igreja Católica é fundada em cima desses mártires. Entendi. Você fala... Martírio de sangue, né? Vamos dizer assim. Deram a vida por ser cristãos. Mas eu acho engraçado, assim, que imagina na época, né? Todo mundo trancado dentro de casa, perseguido pelos poderosos da época, e rezando e falava que estavam comendo, né, o corpo e o sangue de Jesus. Então eles imaginavam que, com certeza, a cada celebração estava alguém ali. Mas hoje em dia ainda existe... Foi bom você tocar nesse assunto. Ao cristianismo. Você vê em alguns países, as pessoas são mortas por se declarar cristãos católicos. E você sabe, Guti, não importa a religião da pessoa. O importante é a gente temer a Deus, ter compaixão e querer o bem do próximo. Não, contam que tem lá na região, lá na China, tem perseguições com a igreja, inclusive. Os países da Ásia também. Alguns países da Ásia, a China já está lá. Tem também na Nicarágua, recentemente, o ditador lá expulsou 92 bispos.
alguma coisa assim, mas não é só contra os católicos, é uma perseguição com todos aqueles que, ou religiosa, ou quem vai contra os comandos. A gente não pode fazer nenhum juízo de valor sem entender. Mas é improvável a gente compreender que... No século, né, que nós estamos, em 2023, a pessoa não tem direito de se expressar sua fé. É uma questão básica de liberdade, né? Verdade. Ninguém pensa igual, somos diferentes na cultura, na religião, na cor da pele, nos gostos. Somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Iguais ao mesmo tempo, né? Porque somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos perfeitos. Nós temos um Criador, nós temos uma causa primária de todas as coisas. Não existe nada que possa ser o contrário. Existe uma frase mater, que seria como se fosse uma lei mater do pensamento, que é isso. Tudo tem uma causa, tudo é consequência. E se existe uma causa, esta causa primária de todas as coisas é o que nós chamamos de Deus. É o que outros chamam de uma série de outras situações, mas eu acredito sim no Pai nessa situação. E voltando à nossa história do Cursílio e dessa peregrinação, eu estou gostando de aprender sobre isso, que ela tem uma origem muito forte na religiosidade europeia, principalmente de Espanha, né? E ela foi de uma certa forma provocada, mas tem muitas lendas em torno disso, né? Você conhece alguma lenda de Santiago de Compostela? Não, coisa assim? Até eu tenho desejo pessoal de fazer esse caminho. Porque lá você pode fazer 10 km, 20 km, tem etapas. Eu tinha vontade de fazer pelo menos 20 km, não conheço a história profunda e nunca estive na Espanha. Então eu tenho um duplo sonho de ir lá. Ir na casa onde realizou o primeiro cursilho da história em 44, em Cala Figueira, Palma de Maiorca. Visitar o Mosteiro de Santo Honorato, onde foi o primeiro oficial, em janeiro de 49, e fazer um pedaço desse caminho de Santiago de Compostela. Mas acredito, né, que deve ser muito abençoado você, né, estar ali em reflexão, em oração, carregando poucas coisas, né, um cajado, uma mochila nas costas, e refletindo a sua vida. Não adianta nada você fazer o caminho se você não tiver um propósito, se você não estiver desapegado das coisas materiais. Então, eu acho que é uma lição de vida. Você leva uma mochila cheia de coisa, você não vai conseguir chegar lá. Então é aqui, você viver no básico, uma garrafinha d'água, um cajado ali na mão, fazendo esse caminho, meditando a respeito da vida, das bênçãos de Deus, da sua própria vida. Eu acho que isso acrescenta muito. É uma experiência que deve ser magnífica. Não posso relatar porque ainda não a vivenciei. Tem a história do Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, ele disse que fez o caminho. Você é corajoso, né? Eu, depois da minha cirurgia, capaz até que eu consigo andar um pouquinho. 10 quilômetros. Bate um pau, batendo pau. Para em algum lugar, continua de novo. A piada que eles contam que dois italianos, essa não é brincadeira, é mais pra gente brincar, né? Dois italianos estavam visitando o Brasil, e aí, como não parava de falar, italiano fala alto, com a voz forte. Eu tenho um parente italiano também, meu bisavô era italiano. Tem árabe, né? Tem português e italiano. Sou bem brasileiro mesmo, bem vira-lata. Nesse contexto eles estavam... Isso é uma história, uma piada lá de Santos. Diz que eles estavam passeando ali, aí eu falei, você viu o que fizeram aqui, essa ponte, a Ponte Pêncil, lá em Santos? E eles conversando, o Barnão não parava de conversar, não prestaram atenção, caíram os dois no mar. Rapaz, foi um desespero, a família ficou louca. E foi atrás deles. E não conseguia achar, tudo passou 1 mês, 2 meses e nada, esses caras não tinham jeito, todo mundo já estava triste. Imaginou que a onda levou para algum lugar, ou que eles estivessem em algum lugar, e nada. Aí chamaram o bispo lá, o pessoal, tudo deram ele por morto, né, falecido. E você sabe que se não tem corpo, não está falecido, né? Não existe a prova. Não existe a prova, né? E aí passou 6 meses, tudo aparece, eles lá em Roma, no Vaticano. Aí o pessoal foi procurar, rapaz, o que foi que aconteceu? Ele falou, não, nós começamos a conversar, bater um papo, caímos no mar, e acabou que
desapareceu, foi um rolo danado e nós viemos aqui em Roma para agradecer que nós estamos vivos. Pois é, mas como é que vocês chegaram aqui? Eles conversando, parlando. Então, se a gente conversar e falar durante a trajetória de Santiago de Compostela, eu acho que eu dou conta de pelo menos uns 10 metros, né? Não, com certeza, né? Sim. Você fala do sonho. Eu, ouvindo você falar e estava pesquisando aqui, é que tem algumas lendas que a gente já ouviu falar, até não é isso que eu estava querendo encontrar e não encontrei. Mas que aqueles que iam no caminho de Santiago, eles queriam ter uma guia, qual seria o caminho para não se perder. Então, à noite, eles caminhavam à noite, olhavam para o céu e via aquela mancha, né, leitosa lá, que é a Via Láctea. Então, diz que a Via Láctea aponta para Compostela. Isso é uma das lendas. É uma das lendas, sim. E uma das histórias que teve, né, principalmente desse caminho de 70 mil jovens, aliás, a Compostela, que eles desanimavam. Então, uns gritavam Utreia, que significa ir mais adiante, e os outros respondiam Suceia, ir para Deus, e mais alto. Eram palavras de motivações que fazem parte da história do cursinho, tanto a Utreia quanto a Suceia. Eram motivações para que eles não desanimassem de terminar esse caminho, essa peregrinação. O interessante, né? O que é isso, Utreia? Então, Utreia significa ir além, ir mais fundo. E Suceia, ir mais adiante, ir para Deus. Né? Mas interessante, se voltando à história do cursilho, porque a gente fala que o cursilho é peregrino, né? Não é andarilho. Porque o peregrino... Qual que é a diferença? Os dois chegam em algum lugar, mas o andarilho, ele anda independente, qualquer lugar para ele chegar serve, mas peregrino não. Peregrino, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele chegar. Então, né, dos lemas do cursilho é peregrinar com fé, que abre os caminhos. Olha que bem diferente de ser andarilho, porque andarilho para qualquer lugar serve. Sem rumo, né? Tem um caminho. João, deixa eu te fazer vou pedir para você aqui um favor, que eu tô mandando aí para você, que eu tinha pesquisado aqui um negócio e eu quero colocar. É uma mensagem que tá aqui, que tem a distância do Santiago de Compostela. Você sabe quantos quilômetros são de caminhada? Não, eu faço ideia que sejam uns 200 quilômetros, assim, por alto. Meu Deus do céu. Eu tô tentando mandar aqui por você, João. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu acho que são 800 quilômetros, viu? Ah, não, desculpa. Verdade. Caramba! Aqui a gente vê o pessoal saindo aqui, é 100 quilômetros daqui, os outros vão para outro lugar, é menos, é até bacana, mas 800 quilômetros. Eu acho que de caminhada, né? De 30 a 40 dias. Procura aí, eu acho que no Wikipédia tem aí, João. A imagem, aí se puder colocar na tela aqui, a gente vai, olha aí, essa daí é o Instagram, né, de vocês. Oficial. O coordenador nacional anterior, ela é de Santa Maria. Não, é da peregrinação de Santiago de Compostela. O coordenador nacional do cursilho anterior, que hoje é conselheiro, né, Vladimir, conhecido como Chiquinho, ele já fez umas 3 vezes esse caminho de Santiago de Compostela. Nossa. Foi sozinho, já foi com a esposa, já foi com a esposa e o filho. Quer ver? Baixa aqui, ó. Aqui. Caminho de Santiago de Compostela se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Este aqui, como eu te falei, são vários caminhos, né? Hoje tem de Portugal, tem de vários lugares. E você tem os trajetos. Os trajetos são todos, como a gente fala assim. Ixi, saiu fora do ar. Porque o Santiago foi... O que consta nessa pesquisa aqui, que até vai entrar lá para a gente ver, é que Santiago foi para... consta que aquela região de Compostela, ele chegou... Santiago seria Tiago Maior, né, um dos apóstolos. Ele chegou lá por volta de 34 depois de Cristo. Caramba, eu acho que quando conta
a divisão de Cristo, né? Que é quando fala assim, é do nascimento de Cristo. Então, se Cristo foi crucificado com 33 anos, é isso daí? Ele foi para lá 9 depois da crucificação? Na verdade, pelos relatos da história, sim, mas eu não sei de falar o ano certinho que ele foi, não. E que lá, tipo, chegou para lá, viveu até ser morto, que eu não sei quando que ele foi morto, que eu não consegui chegar quando ele foi assassinado, né? Quando o teve, assim. Martirizado. Que diz que ele foi decapitado, acho que é isso. Mas, enfim, lá ele tinha reunido em assembleia, porque igreja, se eu não me engano, é uma palavra grega, de origem grega, que significa reunião de pessoas. É isso, né? E aí eles faziam, essa foi a solicitação de Jesus para difundir o evangelho, que seria a boa nova, né? E ele era, um desses chegou para lá e aí eles passaram a fazer essa peregrinação. Quer dizer, Papa só faria uma solicitação, uma provocação dessa se houvesse de lá de trás uma tradição, né? Uma tradição de vai juntar esse número de pessoas, 70 mil. A intenção era que fossem 100 mil jovens. Acabou sendo 70 mil jovens. Fez esse caminho. Mas jovens espanhóis. Jovens espanhóis. Olha a quantidade de pessoas para fazer esse caminho. Como eu te falando, lá existe o ano todo, né? Principalmente porque, assim, a Europa tem época do ano que não dá para ser no frio que faz. Mas dá para você se programar, tirar umas férias aí de 30 dias, 40 dias para fazer esse caminho. E de lá, quem sabe, né? Conhecer o Vaticano, Roma. E Santiago de Compostela é o local onde estão as relíquias de São Tiago. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem o caminho do prata que eles falam, tem o caminho português, tem o caminho francês e assim por diante, né? E aqui tem números grandiosos, olha lá. Olha que bacana. Isso aqui são marcos, né, de posicionamento. Passa mais pra cima aí, João. Eu até podia ter espelhado, né, João? Daqui, ó. Passou, para volta. Aqui, cresce essa imagem, por favor, se puder dar um zoom nela. Ela entra. Olha que bacana. Sobe até Santiago. É de Portugal, né? Mas se eu não me engano, Butch, independente do caminho da partida que você faz, você pode escolher um trajeto. Você pode fazer os últimos 10 quilômetros, os últimos 20 quilômetros. Você não necessariamente precisa fazer os 800 quilômetros para chegar no real. É o ideal, mas dependendo da capacidade, da qualidade de vida da pessoa, da disposição de tempo, principalmente, você pode escolher o trecho que você quer fazer. É como se fosse aqui para Água Suja, né? Tem gente que sai caminhando de Uberaba, tem gente que sai de Nova Ponte. Eu gosto de ver da turma que vai a cavalo. É uma boa, porque aí também o cavalo vai fazendo promessa, né? Eu acho que aquelas cavalgadas são fantásticas. Olha que bacana, que bela imagem. E aí vai até lá, mas é uma peregrinação longa, né? Volta lá no coisa, João, fazendo favor, só pra gente ver o número dos números. A distância, a quilometragem? Não, o número de visitantes que tem é o ano inteiro, é uma loucura de... E isso está ligado a este movimento? Essa comemoração está acontecendo no mundo inteiro, Bebeto? Sim, o movimento de cursilho no mundo todo, comemorando 75 anos dessa caminhada, Santiago de Compostela. E, como eu falei, em janeiro, comemora 75 anos da existência do primeiro cursilho oficial, numerado, na época, por ordem do Walker Faz. Que bacana. Isso, e hoje ele prossegue. Existem movimentações dos cursilistas para levar caravanas para fazer o caminho de Santiago? Que eu saiba, só ali mesmo na Europa, né? Eu sei que está tendo um encontro, semana que vem, do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade, OMCC, que existe esse organismo no mundo, dividido em 4 grupos. O Brasil faz parte do grupo latino-americano. E está tendo uma reunião lá, inclusive teve uma votação agora no mês de julho, e a coordenação atual do Organismo Mundial de Cursilha está sendo com a Espanha, um espanhol, chama Álvaro, e o vice-coordenador do Brasil é o Adair, que é de Uberlândia, que é o atual coordenador do Nacional e é o vice do Mundial. Bom, estão tendo reunião lá.
Eles estão preparando, né, para comemorar esses 75 anos ano que vem. Não sei. Os 75 anos do primeiro cursilho. Do primeiro cursilho vai ser o ano que vem. Janeiro do ano que vem. Janeiro. Não já é um movimento. Será em Palma de Mallorca, será na Itália, porque como é uma estrutura de serviço, o coordenador é da Espanha, o vice é do Brasil, o primeiro secretário é do Chile, então há essa diversidade de dons, de países, para gerir essa estrutura de serviço. Ô, Bebeto, eu vou fazer uma sugestão, viu? Viu, João? Fazer uma sugestão, eu vou convidar você também, viu? Por você e o Bebeto participarem dessa comemoração e eles te levarem lá para Palma de Mallorca. Não, mas em vez disso, só que vocês vão chegar nadando no Rio Tejo, em Portugal, e vocês vão caminhando os 900 quilômetros, hein? Não, acho que 20 dá para ir, né, João? 20, 40 vocês são jovens, vocês estão bem, mas o trabalho de esforço de cada um é que são as demonstrações de fé. Nessa trajetória sua de trabalho pela fé, né? Pela contribuição, você tem visto muito testemunho? Muitos testemunhos, conversando. Conta algum aí. Bom, testemunho, né? Você contar das outras pessoas é complicado, mas você vê muita gente se renovar. Eu vou falar por mim. Eu vou falar do meu testemunho. Quando eu fiz o cursinho, né? Estava afastado da igreja, apesar de ter sido batizado, crismado, e estava fazendo uma pós-graduação, recebi o convite, dei todas as desculpas possíveis e impossíveis para não ir. Mas é de uma transformação profunda. Acho que todos que fazem o cursilho, existe um Roberto antes do retiro e um Roberto depois. E a gente sente nisso nas pessoas quando vão para o encontro. É um divisor de águas. Porque principalmente quando você para sair no retiro, você tem esse encontro profundo consigo mesmo, real com você. Aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos no dia a dia, quem dirá dos outros, você tem esse encontro profundo com você lá, tem esse encontro com Cristo, você sai de lá uma pessoa renovada. Nem todos permanecem no cursilho, nem todos estão a serviço do cursilho, mas a experiência de fazer esse retiro renova e modifica a vida das pessoas. A gente vê várias transformações ali dentro, vários testemunhos maravilhosos, mas assim, como eu disse no início, tem que vivenciar. E eu tenho esperança que você faça o cursilho agora em setembro. Não desistir de preencher sua... Não, né? Eu não tenho muito tempo para poder participar, não, mas eu vou buscar uma forma. Eu já estou tendo uma aula de cursilho, este encontro com Jesus, a partir deste convívio com vocês, vai ser muito bacana. Eu tô pesquisando e olhando algumas coisas enquanto você estava me falando aí. Tem uma música que eu ouvia, que era muito conhecida, assim, conhecida não, o pessoal cantava, e depois que eu fui saber, porque minha sogra cantava muito, era de colores e não sei o quê, são algumas coisas que aconteciam, né? Uma música que marca o cursilho, né? Uma música que tem uma... Eu não sou bom de cantar não, mas acho que você pode dar uma palhinha pra nós, você sabe a letra. Não, eu não sei não, eu sei que eu ouvia quando era pequeno, e eu acho que a música sempre tem uma conotação muito forte, a música, a poesia. O que eu posso dizer é que a única relação que eu posso contar de interessante da música e da história e da cultura ligada ao Brasil foi promovida por um espanhol, né? Um jesuíta, de nome José de Anchieta, que foi preso na época, quando tinha uma perseguição com os jesuítas. Na época que ele estava preso, ele foi levado lá para as areias de Itanhaém e ele escrevia nas areias. Era muito bonito aquilo. E o que ele fazia? Né? O que ele conta? Ele, para estar difundindo a palavra de Jesus, aquelas coisas todas, ele aproveitava as danças indígenas e no intervalo delas, de cada dança, ele passava alguns versos. Essa é a história dos versos que se faziam. E depois que
os versos eram cantados, eles eram acompanhados pelo instrumento que veio de Portugal, que era a viola de arame, né? Isso foi evoluindo e virou hoje a tradicional dança catira, que é muito forte na nossa região. Eu falo isso que virou catira, mas na verdade lá era chamado cateretê. Muito interessante, você não sabia. Da época de Itanhaém. Itanhaém tem a Pedra de Anchieta. Quem não vai para lá, você não pode deixar de passar na Pedra de Anchieta, sabe? É muito bacana, muito bonito, muito jóia, muito significativo. Mas a gente, aproveitando toda essa história, eu te perguntei do testemunho, não é essa questão só da transformação, porque eu entendo que seja uma transformação poderosa. Toda forma de você fazer com que a pessoa pare, ela se encontre com Deus, ou então com o Criador. Isso acontece em várias promoções do bem-estar, da religiosidade, enfim, em várias facções, né, ou vertentes religiosas no mundo. Mas a questão do cursilho, com toda essa história, o que se fala é que tem muita lenda em torno disso também. Que as pessoas se convertem, muitos acabam não ficando lá, mas tem casos de uns que chegam lá, dão um testemunho muito forte, lá, oh, meu Deus, eu errei, pequei, e abre o jogo, chega em casa, a mulher fica sabendo e ela encerra o casamento. Tem isso aí também? Não, isso é lenda. É lenda, né? A gente brinca que o que se vive no cursilho fica ali. Não que seja segredo, mas é uma vivência, né? Tanto quem está fazendo como está trabalhando, ele está abrindo a sua vida, partilhando suas dores, suas alegrias, é como uma conversa com um amigo, né? Um desabafo. Entendi. E aí você faz esse desabafo para a comunidade. Bom, eu não quero entrar no meio da história, né? É desabafo, não é? Enfim, são trabalhos de renovação da cristandade, é isso? Eu acho que o trabalho maior é você se encontrar com você mesmo. Eu acho que essa questão de você ver o que você fez de errado ou que deixou de fazer o bem, é esse encontro com você mesmo lá dentro que é onde você sai renovado. Você partilha alguma coisa, num trabalho ali de grupo, uma coisa, mas o profundo primeiro encontro consigo mesmo, que eu acho que é o início da mudança. Então, eu ouço falar, e você falou no começo da nossa conversa, que padre também faz cursilho, né? Mas o padre já não tem o seu próprio encontro? Ele não estudou para isso? Então, o cursilho tem uma proposta diferente. Eu posso resumir para você que eu acho que é um encontro profundo. Não só um encontro teológico, mas algo assim vivencial. Recentemente eu participei no cursilho jovem e um padre esteve presente, né? Padre Otávio. Você participa dos cursilhos como palestrante, organizador? Não, nem todos os cursilhos, né? Quem está lá presente, participa da escola, é convidado para servir num ou no outro cursilho, não necessariamente em todos. Mas o último que eu pude servir agora, eu vi um testemunho de um padre falar que foi transformador. Foi transformador para ele. Seria um padre, né, que estuda, que tem todo um preparo cultural, de conhecimento da história da igreja, mas ouvindo, né, de uma forma diferente, por leigos. Entendi. A igreja tem uma história muito longa, é muito forte. Ninguém pode negar a importância da igreja na evolução, no apoio, na conquista de várias situações. Mas também tem muitas situações espinhosas, né? Períodos da Inquisição foi terrível. A Inquisição na Europa matou tanto quanto esses grandes ditadores. A relação da igreja com os reis e uma série de coisas também teve modificações. Nós sabemos também do período de cruzadas, que era patrocinado pela igreja, assim como nas relações com os religiosos, os muçulmanos, né? Maometanos, né? Enfim. Tudo isso daí também é tratado e estudado dentro dos movimentos católicos ou é esquecido? Não. Vamos dizer assim, né? É relembrado, sim, a igreja errou,
né? Igreja, a gente pode dizer, como você falou, né? É comunidade. Então, a igreja somos todos nós, é formada de humanos. Então, nós que somos humanos, a gente é pecador, a gente erra, ninguém é o dono da verdade. Jesus Cristo é o certo por natureza. Ele viveu a nossa humanidade com exceção do pecado. Então, todos nós somos susceptíveis a pecar. O padre, o leigo, o bispo. Eu quero deixar claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento. Não, porque só explicando. Então, eu entendo, A igreja teve seus erros, a igreja hoje é diferente de quando nasceu, e muitas coisas foram feitas erradas, muitas coisas foram feitas certas, mas a gente tem que sempre ter a certeza o seguinte, que esse tempo que nós vivemos, independente da religião, igreja somos todos nós. Somos todos nós. A gente tem que começar aqui, ou ainda não, reino de Deus. E para ter esse reino, a gente tem que ser bom, acima de tudo, saber perdoar, se colocar no lugar do outro, ter compaixão. Bebeto, amar é fácil, né? Mas perdoar é difícil, né? É o mais difícil. Então, rapaz, olha, eu imagino uma coisa, viu, João? Tô olhando aqui, eu te perdoo toda hora, eu te perdoo que você for aí, pega o café e não joga esse café pra nós, que hoje tá tão gostoso aqui, esse café, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não julgo e nem quero pegar, emitir alguma opinião sobre a igreja. Eu creio que, na verdade, a igreja não pode ser nunca responsabilizada. Quer mais um café, Bebeto? Nunca pode ser responsabilizada, porque são os homens, né? Assim como todos. Toda a religião é feita de homens. E os homens, eles erram. Isso é natural, mas eu estou dizendo porque... Alguns erram mais que os outros, né? E uns que erram tentando acertar, tem outros que erram sabendo que estão errando. Isso, infelizmente, é individual de cada um, mas acredito também que cada um paga pelos seus erros. De alguma forma não cabe a gente julgar. Mas o que eu digo é o seguinte, uma coisa que a gente percebe muito forte é a ausência, ou então como é que eu posso falar assim, o afastamento das pessoas da questão de fé, em todos os sentidos, Bebeto. Eu acho que a humanidade hoje está distanciada, né? Vamos dizer assim, do sagrado. Perdeu a mistagogia, aquela alegria do divino. As pessoas estão preocupadas, só que vamos resumir com o próprio umbigo. Querer ser melhor que o outro, passar o outro para trás, derrubar, e esqueceu a essência da humanidade, o verdadeiro sentido da vida, que é ser feliz. E para ser feliz você tem que fazer o próximo feliz. Então, isso já é um objetivo a ser atingido pelo movimento cursilista. Não, é uma percepção que eu tenho. Você está falando do objetivo. Não falei no início, mas assim, como existe um grupo executivo nacional, a cada ano existe uma assembleia. Você tem uma ideia, agora, em outubro, teremos a 51ª Assembleia Nacional do Movimento de Cursilhos. Vai ser em Salvador, Bahia. E a cada ano, o movimento, ele traça, uma dimensão que está ligada com os documentos da igreja para viver. Esse ano de 2023, nossa dimensão foi martírio, testemunho de fé, resposta e missão. Então, a cada ano, o movimento se reúne, volta uma dimensão para ser vivenciada no ano que vem. Entendi. E essa votação se dá, num trabalho de grupo com os 24 regionais, ou seja, com todas as pessoas do movimento que fazem parte no Brasil, dos 24 regionais existentes. Essa que temos visto aqui, inclusive, é do... Bacana. Mostra ali para você. Aqui, ó. Cada ano, você tem, além do tema e lema, uma dimensão para ser vivenciada. E vai sair fruto dessas reuniões lá. Não posso nem te falar que vai ser e que não esteja previsto. Você está me perguntando agora. Mas terá essa assembleia, será de 5 a 8 de outubro, onde, como é o movimento de igreja, preocupado com o andamento da igreja, com o andamento do mundo, principalmente com o nosso carisma, que é evangelizar os ambientes.
E evangelizar como? Com querigma, que é o anúncio alegre da pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, como está, a gente usa o método verde, discernir e agir, como está o mundo hoje? Qual a carência do mundo? É a carência do sagrado? É a desumanização? É a humanização dos animais? É esquecer a dignidade do ser humano? É esquecer, voltar à essência, que somos criaturas do bem, que somos o Criador, de querer fazer o bem, de se colocar no lugar do outro, de estender a mão, de ter compaixão. Então, a gente ouve a realidade do Brasil todo, e aquilo que como é uma coisa dinâmica, aquilo que é votado é trabalhado no outro ano. Então, sempre vendo a realidade. São expostos vários temas, coloca-se em votação, e aquele que, né, vamos dizer assim, que a maioria acha que seja o primordial para ser trabalhado no próximo ano é colocado em prática. E nisso, os 24 regionais e seus GEDs, ou seja, seus grupos executivos diocesanos, trabalham isso nas escolas vivenciais durante o ano para viver essa dimensão. E existe um conselho mundial, depois, que está sob comando em alguma sede, algum local ou não? Tem. A Organização Mundial de Cursinhos de Cristandade hoje tomou posse agora, em julho, né? A Espanha é a coordenadora e o Brasil está como vice. O Álvaro da Espanha e o Odair do Brasil. Que você citou no começo da nossa prosa, né? A secretária chilena, o tesoureiro da Ucrânia, se eu não me engano, mas assim, são pessoas a serviço que vivenciam, né? E tem a preocupação de juntar os cursinhos do mundo todo. Entendi. Uma ideia é a dinâmica de conversão, a dinâmica das mensagens, ela é vivenciada no mundo todo. O cursinho que acontece aqui no Brasil ou mesmo na Espanha. Bom, eu acho que nós tivemos uma aula aqui de cursilho, de cristandade, de origem do cursilho ligado a esta peregrinação, a esse caminho de Santiago de Compostela. Só para a gente nós estamos chegando no final da nossa prosa, nessa primeira prosa, porque tem muito assunto, né? Muito assunto você fala. É muita coisa que a gente começa a conversar antes e a coisa vai evoluindo. O caminho originário partiu de Roma para Santiago. Não, o Papa Pio XII pediu, né? Foi o primeiro caminho, foi na Espanha mesmo. Foi na Espanha mesmo. 70 mil jovens espanhóis. Nossa, 70 mil jovens. A intenção é que se reunisse 100 mil jovens. Foi feito esse caminho. E para que o caminho ocorresse, eles promoveram, né, essa ação da Juventude Católica Espanhola, promoveram cursos de peregrinos, que era assim, um retiro para a pessoa se preparar espiritualmente para conseguir fazer o caminho. Ali nasce. Foi daí que nasceu o movimento de cursilho de cristandade. O apreço pelo bem, o apreço pela... Diz que Deus olha tudo, viu? Deus vê tudo, viu, João? Você não faça coisa errada, não. Nem você, Bebeto, nem você, Guti. É que eu me recordei de uma piada aí muito bacana. Agora mesmo você tá mexendo nesse troço que eu falei, vou soltar o cachorro, né? O cachorro late muito. Você ainda não viu, não, mas ele é danado. Eu me lembrei de uma história muito bacana. Um rapaz entrou na casa dos outros aí querendo tirar alguma coisa, né? Roubar mesmo, né? E quando ele entrou na sala lá na casa, estava até meio no meio escuro, ele viu que não tinha ninguém na casa, né? Mas ele só tinha lá um passarinho. Ele até tentou ligar a luz, mas estava meio escuro assim, tudo. Aí ele abriu assim a luz, uma fresta de luz, estava na parede assim, um crucifixo, né? Jesus lá. Aí ele foi pegando as coisas, botando na sacola, e eu ouvi uma voz assim, Jesus está vendo. Ele parou. Ué, o que será? Ele continuou pegou um videocassete. Isso é piada da minha época atrás, então tinha videocassete ainda. Aí ele botou mais alguma coisa, de repente Jesus está vendo, ele parou de novo, falou desse jeito. Aí ele foi andando mais um pouquinho, sabe quando dá aquele arrepio nele, né? Aí ele virou do outro lado e continuou, vamos falar, estava virando para dar uma olhada. De novo. Jesus
Tá te olhando. Aí ele ficou apavorado assim, quando ele olha do lado, ele viu que era um papagaio. O papagaio que tava falando. Pegou esse papagaio, xingou esse maldito papagaio, pegou o papagaio, jogou na parede, ele falou assim, para, Jesus, é esse Rottweiler que tá te olhando aí no late. Aí o cara quase morreu e aprendeu que pecar não é positivo, né? Mas é só para ter uma piadinha pra gente dar uma descontraída, né, Bebeto? Eu queria que você deixasse aqui alguma coisa relacionada a este movimento. Você falou que vai ter agora uma reunião. O que está preparado daqui até janeiro, no Brasil, do movimento católico nas igrejas ou das questões religiosas, que o Cursílio Brasil está preparando para esta comemoração tão significativa? Então, no Brasil, como te falei, vai acontecer agora em outubro, a 51ª Assembleia Nacional, de 4 a 5 de outubro. Essa Assembleia é anual. De lá, volta a ser ter uma mesma dimensão, e depois, no início do ano, primeiro semestre de 2024, os 24 regionais repassam esse conteúdo. Além disso, no início de 2 a 4 de outubro, que antecede a Assembleia, ocorrerá o 11º Encontro Nacional para Assessores Eclesiais, ou seja, sacerdotes que assessoram o movimento de Cursílio. E em novembro, também em Salvador, ocorrerá o 10º Encontro Nacional para Jovens Cursilistas, de 16 a 19 de novembro. E são, a nível nacional, o que está sendo preparado. E agora, a nível diocesano, nós temos agora, né, em setembro, de 22 a 24 de setembro, 123º Cursílio para Homens da Arquidiocese de Uberaba, e nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, 114º Cursílio para Mulheres da Arquidiocese de Uberaba. Quer dizer que há uma comemoração dia a dia, a lembrança disso dia a dia, não vai ter eventos pontuais, não? Isso vai ser discutido na Assembleia? Não, vai ser discutido na Assembleia. Teve agora o vídeo, né, lançado do movimento nacional. Gostei de ouvir, eu assisti, não deu para assistir tudo, quero convidar você para seguir aí o Cursílio Brasil. Aproveita, segue no Cuco do Mineiro, né, também. E assista esse vídeo, tá lá, 75 anos de comemoração, né? Isso, Caminho Santiago de Compostela. Caminho Santiago. Está sendo preparado, né, a nível mundial, a comemoração dos 75 anos do Cursílio no mundo, que é em janeiro, agora de 2024. Que corresponde à data inicial de 49. 7 a 10 de janeiro de 49, lá em Santo Honorário. No ano passado, né, o Brasil comemorou 60 anos de Cursílio no Brasil. Que lembra que eu te falei, que foi na Semana Santa de 62. Então nós tivemos uma Romaria da Família lá em Aparecida, lá no Teatro Rodolfo Coelho. Mais de 5 mil cursilistas do Brasil todo reunidos lá. Dom Paulo esteve lá conosco, celebrou uma missa especial do Cursílio, porque o bispo de Aparecida não pôde, do Orlando Brandes não pôde celebrar essa missa especial, foi às 9 da manhã, Dom Paulo esteve lá conosco. Então foi assim, acabando a pandemia, você vê gente do Brasil todo reunido, mais de 5 mil pessoas. Muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. A pandemia que passou foi uma dificuldade grande, né? Foi um exercício de fé, né? Até hoje deixou resquícios na vida das pessoas. Né? E você indica a todos que possam ter oportunidade e que conheçam o Cursílio, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, mas que não tem, mas que basicamente, né, faça o bem ao próximo. Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito com você. Então, diante de um obstáculo, diante de uma raiva, de uma discussão, pare e pense. Como você gostaria de ser tratado? Simples, né? Às vezes, né, a gente fala demais e escuta pouco. Não é o nosso caso, né, hoje que a gente conhece. E escuta um ao outro, mas assim, às vezes a gente fala demais e escuta pouco. Às vezes a gente escuta, mas não ouve o que a pessoa está falando. A pessoa está te falando, você finge estar escutando, você está pensando em outra coisa. Então, o mundo está carente de ouvir, de parar, de escutar, de caminhar junto, de realmente se colocar no lugar do outro, de ter um dedo de prosa, como estamos tendo aqui. Parabéns pelo seu podcast, parabéns por essa iniciativa. Num mundo assim tão... É uma oportunidade da gente conversar e conhecer histórias tão bonitas. Tão carente de conversa, cada um querendo atropelar o outro. Então, Deus te abençoe. Olha, eu queria te falar o seguinte, que eu quero até
antes de a gente estar finalizando, fazer umas perguntas finais aqui. Até um certo ponto espinhosas, coisas que a gente, quando vai preparar, faz na produção, as pessoas perguntam, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, na sua visão, ou que se fala dentro da igreja, dos cursilhos. O que é renovação carismática? Ela veio para trazer o povo de volta para a igreja, porque o povo está saindo da igreja? Tem essa lenda, essa história? Renovação carismática é um outro movimento da igreja católica, com carisma próprio. Assim como o cursilho. O cursilho tem um carisma de quê? Evangelização dos ambientes, do anúncio alegre da palavra que é o próprio Jesus Cristo. Renovação carismática não, ela é mais centrada, né, no falar em línguas, no Espírito Santo, no louvor ao Espírito Santo. Então, eu particularmente não. Falar em línguas que você diz da mesma forma que trabalha com os pentecostais, né? Elas têm... o carisma deles é mais próprio do Espírito Santo, mas eu não posso falar porque eu não conheço o movimento. Mas é um carisma diferente. É movimento da igreja também, mas com carisma próprio, com dom próprio. Essa questão eu estou perguntando porque é muito comum, nós vemos várias movimentações de seres humanos. Assim como há alguma renovação da igreja, a igreja evangélica também, que veio a partir de Lutero, também tem muitas modificações e muitas nuances, né? Tem as pentecostais, que são ligadas ao dia de Pentecostes, as línguas, aquela coisa toda, e a renovação é isso. Como que hoje o Cursilho vê essa questão da igreja? Porque a igreja, ela é como é que eu falo? Um sinalizador de fé, né? Sempre foi uma fé muito bonita, a fé católica. Eu fui criado nessa fé e de muita persistência, né? Então, você está falando, né? A pergunta desses movimentos de igreja católica, eu vou estender para todas as religiões, meu ponto de vista que eu acho. Independente do movimento, se ele é católico ou não, da sua religião de fé, o que você tem que viver? A essência do ser humano e a essência divina. É sempre a mesma... Respeito é a mesma coisa, independente. Então, que você faça parte daquilo que te se sinta melhor. O que não pode uma pessoa... hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou no centro espírita, amanhã eu vou na Umbanda. Então, escolha aquilo que te faça bem. Porque quem corre atrás de 10 coisas ao mesmo tempo, não chega a lugar nenhum. Então, escolha um caminho. E siga esse caminho. Dê o melhor de si. Muito bacana, tá bom? Fica aí para você essa reflexão. E a gente combinou desde o começo do programa, não precisa antes de começar, né? Que você deixasse uma mensagem. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos amigos e companheiros, ou inclusive para todos os cursilhos do Brasil, sobre esse movimento, né? Convidando novamente a todos para assinarem aí, ou clicarem aí no Instagram, Cursilho. No Cursilho, no Cursilho Brasil Oficial, e no nosso também, né? Aproveitar e seguir a gente. Além disso daí, dar uma curtida pra gente movimentar, porque hoje é uma forma, né? As redes sociais estão aí para isso. Deixa a sua mensagem. E lembrando que aqui nós temos uma brincadeira, né? Que é mais uma brincadeira para descontrair. A gente fala, não sei se o pessoal te avisou aqui, o João, às vezes fica correndo para um lado e para o outro, e todo mundo vai conhecer o João daquele dia, que ele é um artista. Mas eu não sei se deu tempo de te falar, mas aqui todo mundo tem que botar o passarinho para fora, ou seja, tirar o passarinho da casinha. Não, é complicado, mas... Você tira, né? A gente tira. Eu poderia vir aqui e deixar de tirar o passarinho da casinha. Mas você prefere... Então já te contou. Não. Pode dar sua mensagem, depois você tira. A mensagem que eu deixo para todos vocês é o seguinte: independente da religião, independente do carisma, não se feche em si mesmo. Se abra para o outro. A gente vê hoje um mundo tão distante, sem comunicação. As pessoas passam, né? Você vai em grandes centros, desapercebido pelos outros, nem olha na cara. Então, seja o diferencial no seu ambiente. Dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Saiba abraçar, mas acima de tudo, você coloca no lugar do outro, tem compaixão. O que a gente não pode é deixar de fazer parte da história. Então, se você pode fazer o bem, que o faça, começando pela sua família.
em todos os ambientes que você vive e convive. Então, seja motivo de somar, de levar um bem ao próximo. Mais um sorriso, na palavra de uma ação. Que eu acredito é isso. Eu acho o seguinte, eu não acredito em acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E se tem um propósito, teve o propósito da gente ter a oportunidade de conversar hoje. Foi muito bom. Ele que vai atingir seu intento. E eu ter nascido na minha família teve um propósito, tem um propósito. Todo mundo tem famílias difíceis e outras que têm famílias fáceis, que às vezes até tanta facilidade pode não agregar. O que importa é a gente sempre confiar em Deus, né? Seguir. Confiar em Deus e fazer o bem, porque problema todos nós temos. Todos temos. E né, se a gente não tiver problema, tem uma coisa errada. O problema é um degrau, né? Se você conseguir passar, é um obstáculo. Você tem que saber superar, mas que supere com fé, com alegria, com ânimo. E que seja sempre um propulsor para algo melhor na vida. Não desanime no primeiro obstáculo. Porque às vezes a gente escorrega, né? Como a gente brinca. Escorrega, tropeça, bate o joelho no chão. Outras vezes a gente esfola a cara inteira. Mas se a gente tem, né, uma rede de amizade, se você faz o bem, você sempre encontrará alguém que já ajudará a levantar e curar essa sua cicatriz. Roberto Leandro Alves, muito bacana. Eu acho que foi uma prosa muito gostosa, muito proveitosa. Mas você tem que tirar o passarinho da casinha. Eu vou pedir pro João se ajeitar aí nessa câmera aí, para ver se dá para... Mas antes de tirar o passarinho da casinha, eu vou a gente, né, nós cursilistas nos cumprimentamos, temos, né, uma brincadeira, que um grita decolores e o outro responde viva a vida. Que bacana. Tirar o passarinho da casinha, nós vamos brincar aqui. Decolores! Viva a vida! Amém. Assim seja. Já que é para tirar agora mesmo, passarinho? Pode ser, pode até ver se você consegue tirar aí. Vamos lá. Aí. O Coco do Mineiro. Aí. Roberto, Obrigado. muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. E você que está acompanhando, não se esqueça de curtir, dar um like, se inscrever no nosso canal, no canal de cortes também. Nasceu há pouco mais de uma semana, 2 semanas, o No Cuco do Mineiro, nosso podcast, né, Bebeto? Para a gente falar sobre todas as coisas, você está convidado. Se tem uma história boa para contar, entre em contato com a gente e vem aqui para falar. Parabéns, Guti, Muito obrigado. por essa iniciativa de ter esse programa e por dar espaço nesse mundo tão carente. Que Deus te abençoe, que te guarde. Se está corrido para você esse mês, o João vai no seu lugar no cursinho agora para homens. Você Combinado. Tá combinado aí.